Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, vindas a um vídeo muito especial com um convidado muitíssimo especial, que vocês já conhecem muito bem, professor Fredão, lá do Mente Matemática, também tem nossa participação lá nos Mestres do Enem, né, Fredão? E no vídeo de hoje a gente traz um aquecimento para vocês, pessoal, um aquecimento do nosso evento dos 3 anos de ensino médio em 3 meses, em que a gente vai contar para vocês tudo o que vocês precisam estudar e como estudar para que em 3 meses vocês recuperem o tempo perdido e façam o último Enem da vida de vocês ainda esse ano. Esse evento vai ser totalmente gratuito, uma iniciativa dos mestres do Enem. Então, se você quiser participar, o link vai estar aqui na descrição, tá bom, pessoal? E um dos materiais que a gente está liberando nesse evento, também gratuito, é esse material do que mais cai em matemática, física, química e biologia. O que está aparecendo aqui na tela é o de matemática, mas junto nesse PDF também tem a parte de ciências da natureza. E o vídeo de hoje vai ser para contar para vocês sobre esse material, e o Fredão trouxe algumas questões para a gente analisar com base nessa análise estatística e com base no nível de dificuldade dessas questões, para vocês aprenderem como identificar melhor as questões que mais valem pontos, as questões que menos vão valer pontos, e otimizar os seus estudos, né, para o Enem 2022 que está chegando. Bom, pessoal, essa lista daqui do que mais cai foi feita com base na lista de 1000 questões dos mestres do Enem, em que eu classifiquei as questões de todos os Enems com base nas aulas do curso. E com base nas aulas do curso, vocês podem ver essas diferenças de porcentagens aqui, e grande parte do que cai em matemática no Enem é a matemática básica. É o que eu falo para vocês sempre. Veja bem, regra de 3, escala, razão e proporção, porcentagem. Isso, Fredão, que bonito que você está fazendo, tecnológico. Equações, pessoal. Tô ligado, tô atento aqui. Tá ligadíssimo, né, Fredão? Boa. E tudo isso, pessoal, nós vamos ensinar para vocês. O propósito desse nosso evento, eu estou pegando alguns pontos principais da matemática para a gente ensinar, por meio de aula, nessa nossa live que vai ser semana que vem. Mas eu peço que vocês se atentem à regra de 3. O que é regra de 3? Eu estava olhando aqui os últimos Enems, pelo menos umas 10, 12 questões do Enem você resolve em todos os Enems só com regra de 3. E se você utiliza a regra de 3 para resolver também porcentagem, resolver também escalas, esse número de questões que você consegue resolver só com conhecimento muito básico da matemática aumenta muito mais. O nosso objetivo é que você consiga, só com a live que a gente vai fazer na semana que vem, aprender a resolver umas 20, 25 questões, pelo menos, do Enem, e justamente as que mais valem pontos. E sobre isso de que mais vale ponto, a gente entra naquele raciocínio da teoria da resposta ao item, né, que provavelmente vocês já conhecem muito bem, mas se não, o Fredão vai contar um pouquinho rapidamente para a gente como funciona essa teoria da resposta ao item, por que tem questões que valem mais ponto, por que tem questões que valem menos ponto, e como vocês podem aumentar a nota de vocês no Enem sem necessariamente ter que gabaritar o Enem, só acertando as questões certas. É um prazer estar aqui novamente com Humberto Manarino, meu ex-aluno e, enfim, atualmente um dos grandes parceiros, um cara que me lançou aí nesse universo virtual aí, né? Muito do sucesso atualmente do Mente Matemática é graças à oportunidade que ele deu lá quando a gente, né, quando ele bolou o Mestres do Enem, me convidou para fazer parte ali de uma aula. E assim, qual é a ideia desse vídeo, né? É trazer para vocês, né, além dessa análise estatística que o Humberto acabou de comentar, falar um pouquinho daquele... Você já deve ter escutado muitas vezes aquela história de você tem que ser coerente, né? Tem que ter uma coerência pedagógica na sua prova para que você tenha uma nota razoável. Não basta acertar muitos itens, você tem que acertar de uma maneira que seja coerente. E o que é acertar de uma maneira coerente? Se você tem 45 questões lá no Enem, tá? E você acerta, por exemplo, as 30 mais difíceis da prova e erra as 15 mais fáceis, isso é péssimo. Tá? Inclusive, eu já fiz alguns vídeos lá no canal do Mente Matemática falando sobre isso, de situações de candidatos que acertaram 30 questões e tiveram notas muito próximas de candidatos que acertaram 15. Por quê? Aquela coerência das 15 respostas de um determinado candidato que só acertou 1/3 da prova era muito próxima, entre aspas, da coerência de um candidato que acertou 2/3 da prova. Porque aquele que acertou 15, acertou as 15 que deveria acertar. As 15 mais fáceis, intermediárias, tudo mais, enquanto que o outro que acertou 30, provavelmente acertou uma pancada de item difícil e errou vários fáceis, o que pela coerência pedagógica da TRI ele interpreta assim, pô, isso aqui é estranho, né? Como é que ele acertou as difíceis e errou as fáceis e tal? Então,
A ideia, né, de eu trazer aqui para vocês é mostrar o que normalmente caracteriza essas questões, né, como fáceis, como intermediárias, como difíceis. O mesmo conteúdo, eu estava até conversando com o Humberto aqui antes da gente, né, começar essa gravação, o mesmo conteúdo como, por exemplo, projeção ortogonal, é um conteúdo que ele pode apresentar questões fáceis, intermediárias e difíceis, mas tem questões de projeção ortogonal que você olha e você, opa, não, peraí, aqui o buraco é mais embaixo, aqui a questão é um pouco mais complicada. Uma outra que eu vou mostrar para vocês é uma questão de escala. Normalmente a gente escuta até, né, os professores falando, escala sempre é fácil, tal, tem que acertar. Beleza, quase sempre é tranquilo mesmo, especialmente quando a escala é algo que só cobra algo linear, né? Mas quando você tem uma escala que cobra algo que envolve volume, que envolve área, muitos alunos acabam esquecendo, né, de elevar ao quadrado, de elevar ao cubo e tal, e isso acaba transformando aquelas questões em questões mais difíceis, beleza? Então, posso trazer as questões já, Humberto? Mostrando aqui para eles essas fáceis, médias e Pode difíceis? trazer. Pode sim, vamos Show. lá. Aí, rapaziada, Humberto e Fredão do futuro aparecemos aqui porque nós temos que lembrar vocês de deixar o like aqui no vídeo, né? deixar o like no vídeo, gente. Vocês assistem o vídeo inteiro e esquecem de deixar o like, esquecem como é importante pra gente essa interação, comentar, deixar o like, compartilhar com as pessoas. Quanto mais interação, mais vocês ajudam aqui os influenciadores digitais. Então é isso, deixa o like e de volta à nossa programação normal. Então, olha só, galera, esse material que eu vou utilizar aqui é um material que vai estar disponível lá no meu Instagram, tá? Que é o @professorfredão, né? Sem acento, então professor Fredal. É um material totalmente gratuito, tá? Ele foi divulgado nessa terça-feira e basta você acessar lá, tá? E, enfim, entrar lá na página que vocês terão acesso a esse material, que eu chamei de B de dificuldade, tá? Não vou entrar muito em detalhes, quem tiver interesse pode buscar esse material ou assistir a nossa live da semana que vem, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas análises aí. Mas a TRI, ela usa 3 parâmetros para ranquear os itens, parâmetro A, B e C, e o B é o parâmetro de dificuldade do item. Então, a proposta desse material é pegar os 180 itens dos últimos 4 anos das aplicações regulares do Enem e literalmente ranquear do mais fácil ao mais difícil, para que vocês vão percebendo alguns padrões nas questões que normalmente são consideradas fáceis, intermediárias e difíceis. E nessa linha, eu selecionei algumas questões exclusivamente dos Enems 2020 e 2021, que são os 2 mais recentes, que caracterizam questões fáceis, questões medianas, né, intermediárias e questões difíceis, beleza? Então, começando pelas questões fáceis. Eu peguei aqui uma questão do Enem 2020, que é essa questão que está aqui, que cobra a ideia de razão, beleza? Razão é algo que enfim, que a gente caracteriza normalmente como matemática básica, porque é simplesmente você saber quem vai ser o seu numerador, quem vai ser o denominador, e muitas vezes você nem precisa fazer a conta, como é o caso dessa questão aqui, tá? A ideia dessa aula não é resolver as questões, é só a gente citar o porquê delas serem caracterizadas como fáceis, difíceis, etc., mas a ideia aqui era você identificar quem era o numerador, quem era o denominador, e veja que você nem precisaria fazer as contas, porque ele te dava a razão na forma de numerador sobre denominador. Simples assim, tá? Essa foi a segunda questão mais fácil dos últimos 4 anos do Enem, tá? Então, é um exemplo aí de uma questão fácil. Um outro exemplo Né, também... É só um comentário. Tem gente Pode que falar. erra essas questões por falta de atenção, por já estar cansado durante a prova. Às vezes já fez um monte de questão de matemática de natureza, aí chega nessa, era 16,42, só que marca 42,16, porque se confunde. E se errar uma das questões mais fáceis da prova, você pode quase ter gabaritado o Enem. Essa questão vai puxar muito a sua nota para baixo. Por isso que, além de ter o conhecimento, você tem que saber muito estratégia de prova, como fazer prova, como não se cansar durante o Enem para dar conta de não cair nesse tipo de pegadinha, que também são conhecimentos que a gente vai trazer nesse nosso evento da semana que vem. Perfeito, bem lembrado. Olha só, inclusive, entrando nesse detalhe aí que o Humberto comentou, lá no meu Instagram eu costumo divulgar sempre análises, né, dos microdados, menores notas, notas médias e notas máximas para determinados patamares de acerto lá nas provas do Enem e tal. E isso que o Humberto falou é fundamental, tá? Assim, vou colocar números hipotéticos aqui, mas não foge muito disso. Se a nota máxima do Enem for, por exemplo, vou citar um caso que aconteceu comigo, para não ficar nada muito hipotético. 2016, a nota máxima do Enem foi 991,5. Eu errei uma questão e eu fiquei com 990,5.
Ou seja, eu só perdi um ponto, que é quase nada. Por que isso aconteceu? Porque eu errei uma questão que era uma questão do índice de Gini, que talvez quem já fez algumas provas antigas saiba qual é essa questão, e é uma questão dificílima. A interpretação dela é chata, as contas são meio chatas lá também, enfim. Então, eu errei bem. Eu errei a questão que eu deveria errar, porque dentro dessa coerência pedagógica, eu errei a questão que era mais difícil ou uma das mais difíceis da prova. Já alunos que erram uma questão muito fácil, pode ter acertado 44 questões. Eu não vou lembrar de cabeça o que aconteceu no Enem 2016, mas eu estimo aqui, por uma vaga lembrança, que se essa foi a nota máxima, um aluno que errou uma questão fácil ou muito fácil deve ter ficado com algo próximo ali de 960 pontos. Ou seja, ele perdeu 30 pontos por conta de um erro, enquanto eu perdi um ponto por conta de um erro. Qual foi a nossa diferença? Eu errei a questão que a TRI esperava que eu errasse, que era uma questão considerada difícil, enquanto esse outro candidato talvez tenha errado uma questão dessa de razão. Beleza? E tem várias outras coisas. Quem quiser procurar lá no canal do Mente Matemática no YouTube vai ver algumas análises legais nessa linha. Uma delas foi de um candidato em 2018 que acertou 30 questões de 45 e ele teve a menor nota dentre, sei lá, 50 mil, 100 mil candidatos que tinham acertado 30 de 45. Mas o que foi que aconteceu especificamente com esse candidato? Das 30 primeiras questões, ele tinha acertado 27 e das 15 últimas ele só acertou 3. Por que será que ele caiu tanto assim de desempenho? Será que aqui estavam as mais difíceis? Não. Provavelmente esse cara tem muito conhecimento na matemática, fez esse começo de prova com muito cuidado, gastando muito tempo naquelas questões difíceis, e no final da prova faltou tempo, ele teve que correr, talvez não tenha nem conseguido ler algumas das questões, e isso é péssimo, porque ele vai acabar perdendo questões fáceis e a coerência dele vai lá para baixo. Tanto é que ele ficou com uma nota muito próxima, esse candidato, de um outro que tinha acertado 15 questões, beleza? Então, muito cuidado, né? A gente às vezes se apega a umas questões difíceis, fica tentando resolver porque gosta daquele conteúdo, ou seja lá o que for. Esse é um dos piores erros que você pode cometer lá na hora do Enem, beleza? Show. Prossiga, Fredão. Beleza. Então, olha só. Esse aqui é um outro exemplo de uma questão fácil, de novo, uma questão que envolve razão, tá? Nesse caso aqui, ele queria saber qual dessas 5 razões era a maior, mas eram contas relativamente simples. Por exemplo, 1.800 por 9 é fácil de você simplificar, vai dar 200. Então, tudo isso aqui caracteriza uma questão fácil, uma questão que é só um conhecimento de razão, com números agradáveis, não tem nada de muito complicado aqui para você calcular. É um outro exemplo de uma questão fácil. E um terceiro e último exemplo dessas questões que normalmente são consideradas as mais fáceis lá da estatística, e ó, tem duas até bem parecidas aqui. Essas duas envolvem gráficos estatísticos, especificamente gráficos de barra, e essa que eu selecionei era um gráfico de barra que você também tinha que calcular uma porcentagem. Então, só tinha que ficar ali atento, né, ter esse cuidado, porque cada um desses gráficos estava num determinado nível aqui de porcentagem e você teria que verificar qual desses é o que tinha o maior volume de água, que não necessariamente é esse que tem a maior altura, porque isso é uma porcentagem daquela capacidade que está representada ali em cima. Então, essa é uma parada que a gente também vai falar bastante lá na live, né? Dessa atenção que você tem que ter com todas as informações dos gráficos estatísticos, porque às vezes a gente analisa só uma parte dele, não analisa outra e acaba errando uma questão como essa, que era uma questão tranquila lá da prova do Enem 2021. Beleza? Bom, pessoal, recado para vocês. Um dos assuntos que a gente vai tratar nessa live vai ser sobre gráficos, porque tá apinhado. Olha só que palavra chique, Fredão. Nem sei se existe, deixa eu ver. Tá apinhado de gráficos no Enem. Apinhado, em forma de pinha. Repleto. Em forma de pinha, não. Mas está repleto de questões de gráfico no Enem. Vocês têm que entender, além de como interpretar gráfico, as pegadinhas que sempre pode ter nos gráficos. Por exemplo, essa, né? Que não estávamos falando de barrinhas referentes à quantidade absoluta, mas sim à porcentagem. Então, seria mais uma camada de interpretação. Se fosse quantidades absolutas, essas barrinhas, a questão seria ainda mais fácil, né, Fredão? Seria só procurar a barrinha maior. E aí, se errasse, pior ainda seria, né, por ser mais fácil ainda a questão. E um outro detalhe importante, tá? Porque às vezes os alunos podem até se questionar, assim, mas será que esse ano vai cair muita questão de gráfico? Será que esse ano, né, não vai, sei lá, não vão cair outros conteúdos a mais e tal? E assim, galera, a prova do Enem, ela é montada em cima de habilidades e competências. E todo ano, tá, salvo raríssimas exceções,
A prova de matemática tem 30 habilidades, e essas 30 habilidades estão separadas ali em 7 competências, né? E todo ano você vai ter uma ou duas questões de cada uma das habilidades. Então, tem habilidade, por exemplo, que é específica de escala. Então, todo ano vai ter questão de escala, uma ou duas, tá? Porque tem uma habilidade que é exatamente isso. Todo ano vai ter questão de gráfico e de tabela. Por quê? Porque tem uma competência que tem 3 habilidades, que é a competência 6, que tem as habilidades 24, 25 e 26, que é exclusivamente de análise de gráficos e tabelas. Então, assim, a prova do Enem, ela não tem como ela mudar muito de um ano para outro, porque ela está presa a essa matriz de referência. Então, tudo que vocês fizerem nas provas antigas, que vocês observarem, tipo, pô, isso aqui caiu muito, isso aqui não caiu tanto e tal, vai continuar acontecendo, porque não tem como mudar muito, porque está preso a essas habilidades e competências, beleza? Show. Bom, essas são as questões fáceis. Aí eu separei aqui agora também algumas que são normalmente consideradas como intermediárias, e eu vou explicar o que normalmente caracteriza essas questões como intermediárias, tá? Começando com uma questão que me assustou no Enem 2020, tá? Que era essa questão que está aqui. Aqui, apesar dela estar numa coluna inteira, que é essa questão 61 que está aqui, que foi a questão 172 do caderno cinza do Enem 2020, ela, no Enem, ela estava numa página inteira. E quando eu olhei essa questão numa página inteira, com um texto gigante, com uma imagem que também me parecia meio assustadora, porque tinha muita informação, tinha bolinha, tinha seta, tinha um monte de número e tal, eu me assustei com essa questão. Eu falei, caraca, essa questão aqui deve ser chata, né? E eu normalmente não costumo me assustar muito facilmente com as questões. Depois que você lê Aqui, a ó. questão, você Aqui, ó. vê que ela é uma questão super tranquila. Aí, ó, o Humberto está Ocupava mostrando a ela aí. página inteira. Era só isso, literalmente só isso. Era só você multiplicar, tipo, multiplicar 4 por 1.000, depois 5 por 1.000, contar quantas bolinhas tinham aqui, quantos quadradinhos. Era muito simples a questão, de verdade. Mas era uma questão que assustava. Então, tem questões que elas, por mais que você olhe e fale assim, não, essa questão aqui é fácil. Tipo assim, você entenda de cara, os cálculos podem ser muito complicados, ou o texto pode ser muito grande, e isso muitas vezes assusta os candidatos, né? E isso acaba caracterizando aquela questão como uma questão, né, pelo menos ali, intermediária. Um outro exemplo é em função, tá? Tem a competência 5 lá da matriz de referência, que ela é basicamente uma competência algébrica, né? E aí, quando a gente fala de álgebra, entram as letras, entram as funções. Então, todo ano você vai ter ali umas, sei lá, umas 7, 8 questões de funções. A parte inicial de função normalmente é tranquila, porque você vai ter ali uma análise de um gráfico, tipo de crescimento e decrescimento de função, ou quantas vezes um gráfico toca um determinado ponto, como já aconteceu umas 2 ou 3 vezes aí nos últimos anos. Questões que envolvem, às vezes, até razão. Você tem lá um plano cartesiano, ele te dá, tipo, 5 pontos, ele quer saber qual daqueles pontos representa a maior razão. Então, você tem que saber ler a ordenada, a abscissa. Isso, geralmente, é tranquilo, na parte de função. Mas quando você começa a entrar em função quadrática, que você tem aquelas questões que você tem que fazer algum tipo de modelagem de função quadrática, você tem que, dados alguns pontos, tem que montar a expressão daquela parábola para poder resolver aquela questão. Ou questões de função exponencial, que você também, às vezes, tem que modelar e tal. Aí você já pode saber que você está caminhando para algumas questões que já são ali no nível intermediário, né? Para o aluno que quer uma medicina da vida, que está almejando ali 40 acertos, 30 acertos e tal, ele vai ter que acertar essa questão. Ele vai ter que fazer logo naquele momento da prova e tal. Mas para um aluno que talvez nem precise de tudo isso, que precisa ali tipo de 30 acertos, 25 acertos que seja, e já é o suficiente para ele lá na prova, pelo curso que ele quer, pela universidade que ele quer, essa é uma questão que ele pode pular tranquilo no primeiro momento. Ele tem que saber catar essas questões ali da matemática básica, análises gráficas que sejam mais simples e tal. Essa questão era uma questão de função exponencial, que se você tivesse uma boa sacada, você resolvia com meia vida, de uma maneira muito rápida, sem sequer usar essa expressão que está aqui, mas é uma questão que quando o aluno olha isso daqui, fala, pô, beleza, vou ter que fazer umas contas, vão ser contas meio chatas e tal, e, enfim, pode acabar se enrolando. É um estilo de questão que normalmente é intermediário, tá? Então, essas de funções, você vai ver várias de funções quadráticas, funções exponenciais e tal, nesse bolo das questões intermediárias. Fredão, deixa Um eu só outro fazer um exemplo, comentário sobre essa questão aí, porque era uma à função vontade. A exponencial anterior? anterior. Beleza, Porque era uma deixa eu voltar aqui. questão com expoente fracionário, a variável está no expoente,
Uma dica que eu sempre dou para as pessoas é: tenta não se assustar com as questões antes de você ler com calma. Porque, de fato, se você conhecesse meia vida, você não precisava nem dessa função aí. E mesmo que você precisasse dessa função, era só fazer a substituição passo a passo. Mesmo que você precise de um pouquinho de tempo a mais para montar aquela equação, para montar aquela função, para fazer as contas no cantinho do seu caderno, faz com mais calma que você vai perceber que o Enem é até mais fácil do que parece. Muito do Enem é para tentar te assustar. Muito do Enem é para tentar te assustar. E ele consegue. Ele consegue. Assustou um homem de 2,15 m de altura na questão que era uma das mais fáceis. 2,5, 2,5. Não aumenta 10 centímetros, Desculpa, não, senão Fredão. não estaria na NBA. Não estaria na NBA. Assustou um homenzão de mais de 2 metros de altura, mas era facílima. Então não se assuste com as questões. As que de fato forem muito difíceis, vocês vão perceber lendo com mais calma. O outro exemplo aqui era da questão de geometria plana, tá? Por que essa questão aqui é legal e eu selecionei para mostrar para vocês? Geometria plana é outro tipo de conteúdo que também pode aparecer questão de todo nível, questão fácil, questão intermediária, questão difícil. Mas quando você olha essa questão aqui, ela é uma questão até bem direta. Ela vai basicamente pedir para que você calcule áreas de triângulo, equilátero, quadrado, retângulo, hexágono e círculo, para o dono poder escolher, enfim, dado uma determinada condição, qual vai ser a melhor para ele, tá? Galera, por que essa questão é uma questão intermediária e até já caminhando ali para o lado das questões difíceis? Ela é a questão 83 de um total de 176, então ela está bem ali no meio do bolo, né? Começando a caminhar já para as questões difíceis. Por quê? O aluno pode saber a área do triângulo equilátero, do quadrado, do retângulo, do círculo, mas por um momento ele pode esquecer a do hexágono regular, né? Ou então, pode ser que ele saiba todas as áreas, mas são muitas contas, ele pode se enrolar em alguma dessas contas. Então, tem várias características aqui que fazem com que essa questão, por mais que você me fale assim, Fredão, mas é só saber as fórmulas de geometria plana que você vai resolver. Beleza, mas não vai ser uma questão rápida, você pode errar contas no meio do processo e você pode acabar se enrolando em uma dessas fórmulas aqui. Então, é mais uma característica de uma questão intermediária. Ela não vai ser uma das mais difíceis da prova, porque geralmente as questões mais difíceis têm outras características que a gente vai mostrar aqui. Mas é uma questão intermediária, não é uma questão fácil, longe disso, beleza? E um último exemplo dessas intermediárias, eu peguei uma questão de geometria espacial, tá? Que também, geometria espacial, especialmente quando você tem aquelas questões que demandam, tipo, seções, você vai fazer tipo um corte, sei lá, tem uma questão que eu achei muito fera, mas que eu demorei muito para resolver no Enem 2016, que era uma questão de uma pirâmide de base quadrada, e ele queria saber que tipos de figuras geométricas poderiam ser obtidas de cortes naquele sólido. Então, você podia ter um quadrado, se fosse um corte paralelo à base, poderia ter um trapézio, poderia ter um pentágono, que eu demorei para enxergar esse pentágono. Até hoje eu Esse não tipo... consegui ver aquele pentágono. Não Essa consigo, questão é não chata. acredito. Essa Não questão é acredito chata. que E tem um tem até... pentágono. Tem um amigo meu que também é professor de matemática, que é formado no ITA, enfim, o cara é muito bom. Ele só não gabaritou essa prova de 2016 por conta dessa questão, tá? Porque era chata mesmo essa visualização. Então, você tem questões muito difíceis de geometria espacial, mas, em geral, as questões de geometria espacial, por envolverem fórmulas, que às vezes o aluno pode acabar esquecendo. Nesse caso especificamente, ele fala aqui em litros, em metros, então o aluno tem que lembrar daquelas conversões de unidade de medida também, né? Então, aqui envolve conversão de unidade de medida, atenção aos detalhes, porque ele fala de diâmetro interno da base, então o aluno tem que lembrar que para calcular o volume ele vai precisar do raio, então tem que dividir por 2. Então, são várias características aqui que também trazem uma questão que é uma questão intermediária, né? Que você tem que estar muito atento aos detalhes. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é você começar a leitura, né, pelo comando e marcar as principais informações. Então, se eu estivesse lendo essa questão, eu ia: nas condições apresentadas, reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro. Eu já ia marcar isso daqui. Ia grifar para não esquecer. Enquanto eu estivesse lendo, eu ia ver 100 habitantes, eu ia marcar 5 metros de diâmetro, 7 dias consecutivos, 120 litros de água, todas essas informações, para que depois que você resolver a questão, você, batendo o olho nas informações do texto, você veja: opa, não esqueci nada, né? Então, tudo isso caracteriza uma questão intermediária, né? Muita informação, fórmulas na geometria espacial, enfim. Então, é legal de mostrar isso aqui para vocês também, tá? Pois é, gente. Eu, por exemplo, o Fredão também já mostrou como é a prova dele, eu sempre mostro a minha. É tudo rabiscado, tudo rabiscado. Não tenha medo de rabiscar
na prova, porque justamente na hora de você reler para garantir que não falta nenhuma etapa, os seus olhos já vão direto para as informações mais cruciais. Então é extremamente importante rabiscar muito a prova para que você não se perca e não erre questão por besteirinha. Bom, ótimo demais, Perfeito. Fredão. Agora a gente vai para as Perfeito. difíceis? Isso. Aí, para finalizar, eu vou mostrar aqui algumas questões que geralmente são caracterizadas como questões difíceis, tá? Eu já vi aluno me falando assim, pô, Fredão, combinatória cai muito, né, no Enem e tal. Acho que eu vou, né, estudar combinatória. Galera, olha só. Essa questão aqui é uma questão de permutação com repetição, tá? Que ela é, de certa maneira, meio clássica dentro de permutação com repetição, que é aquela de você mover num quadriculado e tudo mais. Só que essa daqui, ele queria uma parada que não era muito comum, que eu acho, deixa eu até ler aqui. Aqui, ó. Ele queria que o André fosse da sua casa até a casa do Bernardo, só que sem passar pela casa do Carlos, tá? Então, enfim, era uma questão que é combinatória, e eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: eu amo combinatória, é a minha matéria preferida. Combinatória e probabilidade é a parte que eu mais domino da matemática do ensino médio, é a parte que eu gosto. Eu vi muito disso na minha graduação, eu sou formado em estatística, então eu realmente gosto. Mas sempre quando eu me deparo com uma questão de combinatória, eu respeito aquela questão. Eu nunca vou para uma questão de combinatória achando assim, tipo, essa questão vai ser tranquila, porque elas não são. Tá? Questões de combinatória é muito fácil você se perder em algum detalhe e tal. Então, combinatória, a primeira coisa que é importante, não cai muito no Enem. Tá? Se eu não me engano, a vez que mais caiu combinatória, eu posso estar equivocado, mas caíram 2 itens. Tá? E se teve alguma prova que caíram 3 questões de combinatória, foi uma prova nos últimos 10 anos, tá? Porque eu realmente não consigo lembrar de uma prova que caíram 3 itens. Com esse detalhe, pô, vão ser 2 itens de 45. Isso até pode fazer diferença para um aluno que queira gabaritar a prova, né? Mas, em geral, essas questões de combinatória, elas vão estar entre as mais difíceis, porque se eu, que gosto, que domino bem a combinatória, tenho receio de errar essas questões, imagina um aluno que não domina a combinatória. E é uma matéria que não interessa, você pode estudar a sua vida inteira. Você nunca vai estar 100% convicto de que você vai resolver aquelas questões de combinatória. Posso falar com propriedade. Então, combinatória é uma parada que eu só recomendo que você gaste tempo estudando, já que você nunca vai dominar 100%, se você já estiver consistente ali no patamar de 35, 36, 37 acertos e almejando passar dos 40. Se você ainda está patinando, tá? 25 acertos, 20 acertos e tal, e quer ali chegar nos 30, 35, combinatória é uma coisa que você pode deixar de lado, porque cai pouco, e quando cai, você dificilmente vai ter convicção do que está fazendo, e pela TRI ela vai estar classificada entre as difíceis ou muito difíceis da prova. É raro ter uma questão de combinatória que esteja sequer entre as intermediárias. Mais comum é difíceis e muito difíceis. Então, cuidado com as questões de combinatória. São ótimas questões para você já pular numa primeira leitura da prova, tá? Porque geralmente elas estão entre as mais difíceis, tá? Os segredos do gabaritador. É isso. Tem um modelinho de questão de combinatória que já caiu várias vezes, que essa, em geral, é considerada intermediária, que são aquelas questões de senha, tipo bancária. Tipo, você sei lá, você tem uma empresa que aumentou o número de senhas de 5 dígitos para 6 dígitos, ele quer saber qual foi o aumento na segurança daquele banco e tal, tipo, que é princípio multiplicativo. Essas questões, beleza, essas aí podem estar ali no patamar das intermediárias e tal. Quando começa a ter combinação, arranjo, aquelas questões que têm resposta com fatorial, né? Tipo aquelas questões de canhoto, do caminhão cegonha, não sei o quê, pode saber que essas questões vão estar entre as difíceis ou muito difíceis daquela prova, beleza? Excelente. Outro exemplo de uma questão difícil, tá? E essa daqui é o que eu estava comentando com vocês. Essa questão aqui é uma questão de escala, tá? E aí você olha e você fala, pô, questão de escala, essa eu tenho que acertar, tá? E para vocês saberem, essa questão não só está classificada como uma das mais difíceis, como no Enem 2020, ela foi a mais difícil pelo parâmetro B, beleza? Então, na questão, no Enem 2020, você tinha, por exemplo, uma questão que particularmente eu achei mais difícil do que essa, que era aquela questão do pergolado. Eu achei a interpretação dela chata, de você enxergar aquilo. Abria margem até para uma outra interpretação no primeiro momento. Eu achei mais difícil. Mas pela TRI, essa de escala foi a mais difícil do Enem 2020. E por quê? Porque, primeiro,
era uma escala que representava uma medida de volume, então você teria que lembrar de que quando você tem uma escala que é volumétrica, você tem que ou elevar ao cubo ou tirar a raiz cúbica, dependendo do sentido que você está fazendo a operação. Tinha conversão de unidade de medida, que era de decímetro, ele dava, né, decímetro cúbico é igual a litro, mas você teria que fazer essa conversão. E o que ainda dificulta um pouquinho mais, se ele desse a escala e pedisse alguma coisa a partir disso, normalmente é mais tranquilo do que ele te dar algo e te pedir a resposta em escala, No beleza? sentido Geralmente. oposto do que o Enem geralmente cobra. Eu gostei É, bastante dessa questão, achei ela muito inteligente, porque sim, já não tinha mais para onde ir as questões de escala do Enem. Era sempre o mais difícil era pensar na escala volumétrica. Só que o Enem conseguiu complicar ainda mais porque pediu para você fazer o sentido oposto do que o pessoal estava acostumado. Então foi uma questão muito bonita, mas também foi uma questão muito difícil. Não estava sabendo dessa que era a mais difícil do Enem 2020, não, mas surpreendente. é, exato, exato. E selecionei as duas mais difíceis dos últimos 4 anos, né, para Mostre quem para tiver essa nós. curiosidade, que são essa daqui de projeção ortogonal, que caiu no Enem do ano passado, né, que é aquela E, questão do atômio, né? Essa questão até estava comentando com o Humberto aqui, tipo, na minha prova, quando eu estava fazendo, eu rapidamente, tá, por uma análise, eu pensei num dado, na figura mesmo de um dado, e pensei ele posicionado na minha mesa. E eu tentei imaginar eu olhando aquele dado de cima e qual seria a projeção ortogonal dele na mesa. Então, essa foi a segunda questão da minha prova, lá no caderno azul, e eu fiz exatamente isso aqui, ó. Acho que é essa. Eu escrevi isso na minha prova, tá? E eu não perdi muito tempo nessa questão. Eu tive uma primeira impressão de que seria a letra E, e eu fui para as outras questões e eu falei, beleza, essa daqui, se eu não tiver tempo de voltar, é tranquilo, porque eu tenho um forte pressentimento de que é a letra E. Então, eu resolvi relativamente rápido essa questão, mas eu saí da prova convicto de que essa seria uma das questões difíceis da prova. E eu vi muito aluno falando, né, lá no meu Instagram, falando, não, professor, mas projeção ortogonal é fácil, não sei o quê. E tá aí. Essa questão foi a segunda mais difícil dos últimos 4 anos e, coincidentemente, a segunda mais difícil do Enem 2021. E a mais difícil, também uma questão do Enem 2021, foi aquela questão nossa. do navio, né? Que era uma Ai, questão que tinha uma mensagem, você tinha que codificar aquela mensagem, enfim, que era uma questão que acabava caindo em um conteúdo que não é muito comum de ser cobrado no Enem, que é o conteúdo de polinômios. Você acabava chegando numa expressão que era uma expressão de quarto grau, que eu acabei resolvendo rápido porque eu fiz por meio de uma fatoração e eu não tive que trabalhar com aquele polinômio de grau 4. Mas se você chegasse naquele polinômio de grau 4 e tivesse que sair dali, aí você teria que ter um nível de conhecimento absurdo em polinômios para poder resolver. Então, o aluno que não teve essa percepção dessa manipulação algébrica para trabalhar com duas equações quadráticas, ao invés de uma equação de quarto grau, dificilmente ele conseguiria sair dessa questão, tá? Então, por esse motivo, essa questão aqui foi a que teve maior parâmetro B nos últimos 4 anos, nas últimas 4 aplicações regulares, e ela foi a questão mais difícil desses últimos anos e, obviamente, a mais difícil do Enem 2021. inclusive, Fredão, deixa eu fazer um comentário sobre essas duas últimas mais difíceis. Essa questão do navio e a questão do cubo, né, que você imaginou o dado, foram duas das mais difíceis, foram as duas que eu errei no Enem, só que se eu tivesse só errado essas duas, eu teria chegado perto da nota máxima de matemática, né? Acho que você Perderia não dois ficaria nem pontos, 2 pontos abaixo da nota máxima, pelo que eu ficaria me uns lembro. Acho dois que perderia, pontos tipo, um abaixo. ponto, um ponto e meio. Qual foi a nota máxima de matemática, Fredão, em 2021? Boa pergunta. Eu tenho que olhar lá nos... Vamos ver aqui é, rapidinho. Eu Nota vou procurar aqui no meu Insta também, que aí talvez a gente descubra. Quer ver? Até para eu passar uma 953. 953, né? 953 foi a nota máxima, e a minha nota em matemática foi 915, 918 aproximadamente. Então, uns 30 e poucos pontos eu perdi por causa de uma questão que eu errei, que eu vou mostrar para vocês na nossa live, né? Por que que eu errei e, enfim, mostrar para vocês que uma questãozinha às vezes vale mais de 30 pontos por causa da teoria da resposta ao item. Ano passado foram 44 itens, né? Porque teve Foram. um item que foi anulado, então a gente considera 44. Nota máxima 953,1. Quem errou só a questão do navio
ficou com 948,8. Então, até perdeu mais pontos do que eu esperava. Tipo, 5 pontos, aproximadamente. Quem errou só a questão do navio. Eu ainda não fiz essa análise, mas teve candidato que só errou uma questão e ficou com 908,1. Ui, ui, Ou ui, ui, seja, ui, ui, ui. perdeu 40 pontos, né, Ui. se for comparar com esse aluno que só errou a questão do navio. Não fiz essa análise, não sei qual foi a questão que esse candidato errou, mas vejam, uma questão, né, vamos lá, 2 alunos que acertaram 43 de 44, e a diferença na nota deles foi de 40 pontos. Galera, 40 pontos, se você pega o FMG, por exemplo, que é média aritmética, são 40 dividido por 5, 8 pontos de diferença na sua média final. Beleza? 8 pontos para um curso como medicina, por exemplo, sei lá, eu chutaria que são 200 pessoas que passam na tua frente. Tá? E aqui a gente está falando não de um cara que errou uma questão a mais, tá? A gente está falando de 2 candidatos que acertaram a mesma quantidade de questões na matemática. E que um teve uma coerência perfeita porque errou a questão mais difícil, e o outro teve uma coerência que não foi das melhores, porque ele acertou praticamente tudo, mas errou uma questão que não poderia ter errado. Tá? Daí a importância de vocês... não é assim, que droga, então eu deveria ter errado a questão do navio. Não, tipo, se você tivesse errado uma questão fácil e errado a questão do navio, você também seria penalizado, você ficaria com a nota ainda mais baixa. Né? A ideia é, vocês não podem ficar muito presos nessas questões que você percebe que são difíceis, porque se você ficar preso nessa e errar alguma outra por vacilo ou porque não deu tempo de ler, isso pode ser fundamental para uma queda na sua nota, como essa que eu citei aqui agora. Sim, sim. Fredão, muito legal esse documento. De novo, pessoal, se vocês quiserem baixar, vai no @ do professor Fredão. E para vocês se cadastrarem no evento dos nossos 3 anos em 3 meses, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Que aí vocês vão receber todos os PDFs do evento, inclusive essa análise estatística, do que mais cai em matemática, física, química e biologia. E esse evento vai ficar muito legal, gente. A gente quer realmente fazer algo diferenciado para, de fato, ajudar vocês nesses 3 meses, porque a gente sabe que falta pouco tempo e o Enem logo vai mudar em 24, então é melhor não ficar dependendo do Enem do ano que vem, porque vai ser toda aquela pressão de último Enem nesse formato. Então, Fredão, obrigado mesmo por todas essas suas análises e contamos com a sua participação na live completa, que vai ser com o Fredão, vai ser no dia 19, tá bom, pessoal? No dia 15 começa o nosso evento, vamos começar com Ciências da Natureza. No dia 17 vamos falar de redação. Dia 19 vamos falar de matemática com o professor Fredão. E no dia 21, que é o nosso último dia de live de evento, vai ser tira dúvidas sobre os mestres do Enem, porque nós vamos abrir vagas promocionais com muitos bônus, com muitos presentes e, inclusive, 1 mês de acesso à plataforma da Poxa Lulu. Já fica aqui o spoiler, o pessoal vai ter acesso à correção de redação e alguns bônus que o professor Fredão vai liberar para a gente, para quem entrar nessa nossa semana de promoção dos mestres do Enem. Então, Fredão, finaliza aí, faz os convites e conta para a gente qual que vai ser esses bônus que você vai liberar para todos nós. Então, espero encontrá-los aí na nossa live, né, do dia 19. Vai ser um prazer estar aqui novamente, trazer mais algumas análises, poder, né, aprofundar um pouco mais aí em tudo isso que a gente discutiu nesse vídeo. E vocês terão também acesso aí a 1 mês a alguns conteúdos lá do Mente Matemática, tá? Quem adquiriu o Mestres do Enem nessa promoção aí de abertura agora desse mês. E eu vou deixar para dar mais detalhes a respeito desses bônus na nossa live lá do dia 19, tá? Mas, enfim, acho que vocês vão curtir bastante. Então é isso, obrigado por todos terem assistido até aqui. Um abraço, excelentes estudos e aguardamos vocês na nossa live da semana que vem.